O empresário viúvo gastou fortunas para salvar os filhos. Foi a empregada quem descobriu a cura. Ricardo parou ao ver Beatriz no jardim com os trigêmeos. Ela fazia bolhas de sabão. Eles sorriam. Ela não usou remédio. Apenas deu a eles o que nunca tiveram: atenção verdadeira. Ricardo nunca imaginou que a solução estivesse tão perto. Ele tinha percorrido o mundo inteiro atrás de respostas. Consultou médicos renomados em São Paulo, no Rio de Janeiro, até em Miami. Gastou mais de R$ 200 mil em exames, consultas particulares e tratamentos experimentais. Os trigêmeos tinham apenas 1 ano e meio e já haviam passado por 6 pediatras diferentes. Nenhum deles conseguiu explicar por que os meninos viviam inquietos, chorando sem parar, acordando a cada hora durante a noite. A casa vivia em estado de emergência constante. As babás anteriores pediram demissão uma atrás da outra. A última durou apenas 5 dias, antes de sair pela porta sem olhar para trás, dizendo que aquilo estava além da capacidade dela. Ricardo estava no limite. Dormia 3 horas por noite quando conseguia. Vivia de café e ansiedade. A empresa começava a sentir sua ausência. Os sócios ligavam cobrando presença nas reuniões. Ele cancelava tudo. Nada importava mais do que encontrar uma solução para os filhos. Mas quanto mais ele tentava, pior ficava. Era como se a casa inteira estivesse afundando e ele não conseguisse encontrar a corda para puxar todos de volta. Beatriz foi contratada por indicação da vizinha, Dona Márcia, uma mulher de uns 60 anos que jurava que ela era diferente. Ricardo não acreditou muito. Já tinha ouvido promessas assim antes, mas ele estava sem opções. Quando Beatriz chegou naquela segunda-feira de manhã, Ricardo estava exausto. Tinha passado a noite inteira acordado com os 3 chorando. Ela bateu na porta às 7 em ponto. Ele abriu com um dos meninos no colo, os outros 2 agarrados nas suas pernas, todos berrando. O cabelo dele estava bagunçado, a camisa amassada, os olhos vermelhos. Beatriz olhou para aquela cena e não demonstrou choque. Não demonstrou pena, não fez aquela cara de quem estava prestes a desistir antes mesmo de começar. Apenas entrou. Ricardo ainda tentou explicar a rotina, falar dos horários, das medicações que os médicos tinham receitado, dos cuidados especiais. Ela o interrompeu no meio da frase. "O senhor precisa descansar. Deixa comigo." A voz dela era firme, sem espaço para discussão. Ricardo hesitou. Ele não confiava em ninguém, não depois de tudo. Mas o cansaço venceu. Ele entregou o menino que estava no colo e subiu para o quarto. Caiu na cama, esperando ouvir o caos continuar. Esperando ouvir os gritos, o choro, o desespero. Fechou os olhos por um segundo. Quando acordou, já eram 2 da tarde. Levantou num pulo, desesperado. A casa estava em silêncio absoluto. Silêncio demais. Ele desceu as escadas correndo com o coração disparado. Achou que algo terrível tinha acontecido. Procurou na sala, na cozinha, no escritório. Nada. Foi até o jardim. E então viu. Beatriz estava sentada debaixo da árvore, com os 3 meninos dormindo ao redor dela. Um no colo, 2 encostados nas pernas. Ela lia um livro em voz baixa, mesmo com eles dormindo, como se quisesse garantir que continuassem ouvindo sua voz. Ricardo ficou parado ali, observando. Não era possível. Aquilo não era real. Os meninos nunca dormiam ao mesmo tempo. Nunca ficavam calmos assim. Nunca ficavam em paz. Beatriz percebeu a presença dele e levantou os olhos. Eles só estavam cansados. Ninguém nunca deixou eles se cansarem de verdade. Ricardo sentiu algo se partir dentro dele, porque ela estava certa. Ele sempre tentou controlar tudo, colocar para dormir no horário exato que os médicos mandaram, seguir as orientações à risca, medicar quando necessário. Nunca deixou as coisas simplesmente acontecerem. Nunca confiou no instinto. Sempre achou que precisava de um manual. "Como você fez isso?" A voz dele saiu mais fraca do que pretendia. Beatriz sorriu de leve.
Eu só sentei com eles. Deixei eles brincarem até cansar. Não forcei nada. Criança não é máquina. Não funciona no cronograma. Ricardo se aproximou devagar, com medo de acordar os meninos. Agachou ao lado deles e ficou observando os rostinhos relaxados, em paz. Fazia tanto tempo que não via aquilo, desde antes da esposa morrer, desde quando tudo ainda fazia sentido, desde quando ele ainda sabia quem era. Obrigado. Ele mal conseguiu falar. A voz saiu embargada. Beatriz apenas acenou com a cabeça. Nos dias seguintes, Ricardo observava Beatriz de longe. Ela tinha uma paciência que ele nunca viu em ninguém. Quando os meninos choravam, ela não se desesperava, não gritava, não tentava calar eles na força. Pegava um de cada vez, conversava baixinho, esperava eles se acalmarem no tempo deles. Quando faziam birra, ela não cedia nem brigava. Apenas ficava ali, firme, presente, como uma rocha no meio da tempestade. Ricardo começou a perceber o quanto ele tinha falhado, o quanto tinha terceirizado a paternidade. Ele pagava bem, contratava as melhores pessoas, mas nunca estava ali de verdade. Nunca se abaixou no nível deles, nunca olhou nos olhos, nunca teve paciência. Sempre achou que amor era prover, dar tudo, garantir o melhor. Mas nunca percebeu que o melhor não era dinheiro, era presença. Na quinta-feira, ele chegou em casa às 6, mais cedo do que o normal. Beatriz estava na cozinha fazendo comida. Os meninos brincavam no tapete da sala. Ricardo parou na porta observando. Um deles caiu e começou a chorar. Instintivamente, Ricardo deu um passo à frente. Mas Beatriz nem se virou. Apenas disse, da cozinha com voz calma: "Levanta, amor, está tudo bem." O menino parou de chorar quase na hora. Fungou 2 vezes, olhou para as próprias mãos. Se levantou sozinho e voltou a brincar. Ricardo ficou chocado. Como ela conseguia aquilo? Como sabia exatamente o que fazer sem nem olhar? Entrou na cozinha. Beatriz mexia uma panela no fogão. Tinha o avental amarrado na cintura. O cabelo preso num coque simples. Ela parecia tão tranquila, tão no controle. Ele ficou parado ali sem saber o que dizer. "Posso perguntar uma coisa?" Beatriz olhou para ele por cima do ombro. "Claro." "Por que você faz isso? Cuidar dos filhos dos outros?" Ela desligou o fogo e se virou completamente para ele. Limpou as mãos no avental. "Porque eu sei o que é não ter ninguém." Ricardo sentiu o peso daquela resposta. "Você cresceu sozinha?" "Mais ou menos. Minha mãe trabalhava o dia inteiro. 2 empregos, às vezes 3. Eu fui criada por vizinhas, por gente que nem me conhecia direito. Tem dia que eu não lembro do rosto da minha mãe quando eu era pequena. Eu lembro das mãos dela, sempre cansadas, sempre machucadas, mas do rosto não, porque ela nunca estava lá." Beatriz falou aquilo sem emoção na voz, como quem conta um fato, mas Ricardo viu a dor escondida por trás. "Aprendi cedo que criança precisa de atenção, de verdade, não de dinheiro, não de brinquedo caro. Precisa de alguém que olhe nos olhos e diga que ela importa, que ela existe, que alguém se importa se ela caiu, se ela chorou, se ela está com medo." Ricardo engoliu seco. Ele nunca tinha feito isso com os filhos, nunca parou para realmente olhar. Sempre estava ocupado demais, sempre tinha algo mais urgente. "Eu não sei fazer isso." A voz dele saiu quebrada. Beatriz se aproximou. "Ninguém nasce sabendo, Ricardo. A gente aprende, mas tem que querer aprender. Tem que estar disposto a errar, a se sujar, a parecer ridículo. A gente não vira pai lendo manual, a gente vira pai vivendo." Ele olhou nos olhos dela. Havia algo ali que o desarmava completamente. Uma sinceridade bruta, sem filtros. Uma força quieta que ele não tinha. "Me ensina?" Beatriz segurou a respiração por um segundo. Aquela pergunta tinha um peso que ia além das palavras. "Eu posso tentar." Naquela noite, depois do jantar, Beatriz ensinou Ricardo a dar banho nos meninos. Ela ficou ao lado,
só observando. Não tocou em nada, apenas deu instruções. Ricardo estava tenso, com medo de errar, com medo de machucar. Pegou o primeiro menino e colocou na banheira. A água estava morna. Ele molhou a cabeça errado e a água entrou no ouvido. O menino começou a chorar. Ricardo congelou, olhou para Beatriz em pânico. O que eu faço? Nada, continua, ele vai parar. Mas ele está chorando. E daí? Chorar não mata ninguém. Continua. A voz dela era firme, sem pena. Ricardo respirou fundo e continuou. Ensaboou o corpo pequeno com cuidado. Enxaguou. O menino continuou chorando por mais alguns segundos. Depois parou. Olhou para o pai. Deu um sorrisinho. Ricardo sentiu uma pontada de orgulho absurdo. Como se tivesse conquistado o mundo. Terminou o banho. Enxugou. Vestiu o pijama. Fez tudo sozinho. Beatriz só observava. Quando terminou, ela sorriu. Viu? Você consegue. Só precisa confiar em si mesmo. Ricardo olhou para o filho nos braços. O menino estava quentinho, cheiroso, sonolento. E ele tinha feito aquilo, sozinho, pela primeira vez. Nos dias seguintes, Beatriz foi ensinando aos poucos como trocar fralda direito, como segurar para arrotar, como fazer eles comerem sem forçar, como lidar com as birras sem perder a paciência, como colocar para dormir sem desespero, como ler os sinais que eles davam. Ricardo era um aluno dedicado, anotava mentalmente cada detalhe, cada gesto, cada palavra. Mas quanto mais ele aprendia, mais percebia o abismo que existia entre ele e os filhos. Um abismo que ele mesmo tinha criado, um abismo de ausência, de medo, de incompetência. Na sexta-feira à noite, depois de colocar os meninos para dormir, Ricardo desceu e encontrou Beatriz guardando os brinquedos. Ela trabalhava em silêncio, com movimentos precisos e cansados. Ele parou na porta da sala, observando. Percebeu que ela fazia aquilo todos os dias. Arrumava tudo. Deixava tudo pronto para o dia seguinte. Nunca reclamava, nunca pedia ajuda. Beatriz! Ela se virou. Tinha olheiras fundas, parecia exausta. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Você me acha um pai ruim? A pergunta saiu antes que ele pudesse segurar. Beatriz largou o brinquedo que estava segurando e olhou diretamente para ele. Não desviou, não amenizou. Eu acho que você é um pai ausente, mas não acho que você seja ruim. Ricardo sentiu aquilo como um soco no estômago. Qual a diferença? Pai ruim não quer mudar, você quer. Pai ruim não sente culpa, você sente. Pai ruim não está aqui às 10 da noite me fazendo essa pergunta. Você está. Ele fechou os olhos. Sentiu o peso de tudo. Da morte da esposa. Da culpa de não ter conseguido salvá-la. Do medo de não conseguir salvar os filhos, da solidão que comia ele por dentro todos os dias. Eu não sei se consigo. Então para de tentar ser perfeito e começa a tentar ser presente. Seus filhos não precisam de um pai perfeito, precisam de um pai de verdade. Beatriz falou aquilo e saiu da sala. Ricardo ficou sozinho, com as palavras ecoando na cabeça como um sino. No sábado, Ricardo acordou determinado. Beatriz tinha folga, mas ele não ligou para ela. Não pediu ajuda. Queria provar para si mesmo que conseguia. Passou o dia inteiro sozinho com os três. Foi caótico desde o começo. Um deles acordou às 5 da manhã chorando. Ricardo levantou, pegou no colo, tentou acalmar. Não conseguiu. O choro acordou os outros dois, todos chorando ao mesmo tempo. Ele tentou dar mamadeira. Um aceitou. Os outros dois cuspiram. Ele tentou trocar fralda. Levou 15 minutos em cada um. Quando terminou, o primeiro já tinha sujado de novo. Ele tentou dar café da manhã. Fizeram a maior bagunça. Comida no chão, comida na parede, comida no cabelo dele. Mas Ricardo não desistiu. Limpou tudo, deu banho nos três, trocou roupa, levou para o jardim. Eles brincaram. Um deles vomitou na roupa.
Ricardo trocou de novo. Outro caiu e ralou o joelho. Ricardo limpou o machucado, colocou o band-aid, deu beijo. O terceiro teve uma crise de choro, que durou 40 minutos sem motivo aparente. Ricardo pegou no colo, andou pela casa inteira, cantou músicas que nem sabia direito, até que o menino parou. No fim do dia, quando colocou os três para dormir, Ricardo estava exausto, sujo, suado, com as costas doendo, mas também estava vivo, realmente vivo. Pela primeira vez em mais de um ano, sentou no chão do quarto e ficou observando os três dormindo. Sentiu vontade de chorar, mas não era tristeza, era outra coisa, era realização. Na segunda-feira, Beatriz voltou. Ricardo estava diferente, mais confiante, mais leve. Tinha um brilho no olho que não estava lá antes. Ela percebeu na hora. O que aconteceu? Eu passei o fim de semana com eles, sozinho. Beatriz sorriu. Aquele sorriso iluminou o rosto inteiro dela. E como foi? Um inferno, mas um inferno bom, um inferno necessário. Ela riu. Foi a primeira vez que Ricardo a viu rir de verdade. O som daquela risada fez algo estranho no peito dele. Algo que ele não sentia há muito tempo. Algo perigoso. Nos dias seguintes, a dinâmica mudou. Ricardo começou a chegar mais cedo, começou a ajudar com tudo. Beatriz deixou de ser apenas a babá. Virou uma parceira. Eles dividiam tarefas, dividiam decisões, dividiam o peso, mas também começaram a dividir momentos. Pequenos momentos que não tinham nada a ver com os meninos. Um café tomado junto na cozinha de manhã cedo. Uma conversa rápida na varanda depois que as crianças dormiam. Um olhar que durava um segundo a mais do que deveria. Um silêncio confortável que dizia mais do que palavras. Ricardo tentava ignorar, mas era impossível. Beatriz estava se tornando essencial. Não só para os meninos, para ele também. Ela era a primeira pessoa em quem ele pensava ao acordar, a última antes de dormir. Quando algo bom acontecia, ele queria contar para ela. Quando algo dava errado, queria o conselho dela. E isso o apavorava, porque ele não podia se apaixonar pela babá. Não podia cruzar aquela linha. Ela trabalhava para ele. Dependia do salário dele. Seria abuso de poder. Seria errado. Seria aproveitar da situação. Mas o coração não entendia de ética. Não entendia de hierarquia. Não entendia de lógica. Na quarta-feira à noite, Ricardo tomou coragem. Esperou Beatriz terminar de arrumar a cozinha e chamou ela para sentar. Preciso te falar uma coisa. Beatriz sentou na cadeira em frente. Estava cansada. Tinha olheiras fundas. Mas ainda assim estava bonita. Ele percebeu isso e se odiou por perceber. O que foi? Eu quero aumentar seu salário. Ela franziu a testa. Por quê? Porque você mudou tudo aqui. Você salvou meus filhos. Me salvou também. Não é justo você ganhar tão pouco pelo que faz. Beatriz ficou em silêncio por um tempo. Olhou para as próprias mãos. Depois balançou a cabeça. Eu não quero aumento. Ricardo não esperava aquilo. Por que não? Porque eu não faço isso por dinheiro. Então por que você faz? Beatriz olhou diretamente nos olhos dele. Porque eu gosto de estar aqui. Porque pela primeira vez na vida eu sinto que eu importo. Que o que eu faço faz diferença. Que eu não sou só mais uma funcionária. Eu sou parte de algo maior. O silêncio que se instalou foi denso, carregado, perigoso. Ricardo sabia que deveria desviar o olhar. Deveria agradecer e encerrar a conversa. Deveria manter a distância profissional. Mas não conseguiu. Eu também gosto de você estar aqui. As palavras saíram sozinhas. Beatriz prendeu a respiração. Ricardo, desculpa, eu não devia ter falado isso. Ele levantou rápido, virou de costas, passou a mão no cabelo. Beatriz levantou também. Por que não? Porque você trabalha para mim, porque existe uma hierarquia, porque é errado. Errado é fingir que não existe.
Errado é negar o que a gente sente. E o que você sente? Ele se virou, olhou para ela. Beatriz respirou fundo. Eu sinto que toda vez que você entra na sala, meu coração acelera. Eu sinto que toda vez que você sorri para os meninos, eu quero que você sorria para mim também. Eu sinto que quando você está por perto, tudo fica mais leve. E eu sei que não devia sentir isso. Eu sei que é errado. Mas eu não consigo parar. Ricardo fechou os olhos. Aquilo era tudo o que ele queria ouvir. E tudo o que ele tinha medo de ouvir. Beatriz, eu não posso... Não pode o quê? Sentir? Não funciona assim, Ricardo. A gente não escolhe. Mas a gente escolhe o que faz com o que sente. Ela deu um passo à frente. Então me diz, o que você quer fazer? Ricardo olhou para ela, para aqueles olhos honestos, para aquela boca que ele tinha vontade de beijar, para aquelas mãos que cuidavam dos filhos dele com tanto carinho. E ele não conseguiu mentir. Eu quero te beijar, mas não posso. Por que não? Porque você pode se sentir pressionada. Porque você pode achar que precisa aceitar para não perder o emprego. Beatriz riu, mas não era uma risada feliz. Era uma risada triste. Você acha mesmo que eu sou tão fraca assim? Que eu faria algo que não quero por medo de perder emprego? Eu já perdi emprego antes, Ricardo. Eu sobrevivi. Eu sempre sobrevivo. Mas o que eu não sei é se eu vou sobreviver a ficar aqui fingindo que não sinto nada toda vez que você me olha. Ela falou aquilo e saiu da cozinha. Ricardo ficou parado ali, sozinho, com o coração despedaçado. Nos dias seguintes, a tensão era insuportável. Os dois mal se falavam. Beatriz continuou trabalhando normalmente, mas evitava ficar sozinha com Ricardo. Ele também evitava, mas era impossível. A casa não era grande o suficiente. Eles se esbarravam na cozinha, no corredor, na sala. Cada vez que isso acontecia, era como um choque elétrico. Na sexta-feira, Ricardo recebeu uma ligação. Era um hospital particular de São Paulo. Ofereciam um tratamento novo para crianças com distúrbios do sono. Experimental, caríssimo, garantiam resultados. Ele agradeceu e desligou. Não precisava mais. Os meninos estavam bem. Dormiam a noite toda, comiam direito, brincavam, riam. Eram crianças normais, felizes, tudo por causa de Beatriz. Ele desceu para a sala. Ela estava lendo para os meninos. A voz dela era suave, envolvente. Os três estavam grudados nela, ouvindo cada palavra. Ricardo parou na porta, observando. E naquele momento, ele percebeu algo. Ele não estava apaixonado só por Beatriz. Ele estava apaixonado pela família que eles tinham se tornado, pelos momentos, pela rotina, pela sensação de lar. Um dos meninos olhou para ele e gritou. Papai! Correu até ele. Os outros dois vieram junto. Ricardo se agachou e abraçou os três. Sentiu os olhos arderem. Olhou para Beatriz. Ela estava observando com um meio sorriso. Os olhos dela também estavam brilhando. Obrigado. Ele falou baixo, mas ela ouviu. Beatriz apenas acenou com a cabeça. Naquela noite, depois de colocar os meninos para dormir, Ricardo desceu e encontrou Beatriz sentada na varanda. Ela olhava para o jardim, perdida em pensamentos. A lua estava cheia, o ar estava fresco. Ele hesitou na porta, mas foi até lá. Sentou ao lado dela. Ficaram em silêncio por um tempo. Um silêncio pesado, cheio de coisas não ditas. Eu recebi uma proposta de trabalho. Beatriz falou sem olhar para ele. Ricardo sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Sentiu o ar faltar. Onde? Interior de São Paulo. Uma família com gêmeos recém-nascidos. Salário 3 vezes maior do que o que você me paga. Casa inclusa. Carro incluso. Ele ficou sem ar. Sem reação. Sem palavras. Você vai aceitar? Beatriz finalmente olhou para ele. Eu não sei. Por que não? É mais dinheiro, melhor oportunidade, melhor condição.
Porque eu não quero ir embora. A voz dela estava firme, mas havia dor ali. Ricardo olhou nos olhos dela. Por que você não quer ir embora? Beatriz respirou fundo. Porque eu me apaixonei por essa casa, por esses meninos, por essa rotina, por acordar de manhã sabendo que vou ver eles crescendo, por deitar à noite sabendo que fiz diferença no dia de alguém. Ela parou, olhou para baixo, depois olhou de volta para ele. E por você. O mundo parou. Ricardo não conseguia pensar, não conseguia respirar direito, não conseguia processar. Beatriz continuou. Estava chorando agora. Eu sei que é errado. Eu sei que você é meu patrão. Eu sei que eu deveria só fazer meu trabalho e ir embora, mas eu não consigo. Toda vez que eu te vejo com os meninos, toda vez que você sorri, toda vez que a gente conversa na cozinha de madrugada, eu sinto que estou exatamente onde deveria estar. Eu sinto que essa é minha família. E eu sei que não é. Eu sei que eu sou só a babá, mas o coração não entende isso. Ricardo fechou os olhos. Tudo o que ele tinha segurado durante semanas estava vindo à tona. Tudo estava transbordando. Eu também, ele falou baixo. Beatriz segurou a respiração. Também o quê? Também me apaixonei por você. As palavras saíram cruas, honestas, desesperadas. Ricardo abriu os olhos e olhou para ela. Eu tentei lutar contra isso. Tentei fingir que era só gratidão, só admiração, só respeito. Mas não é. É muito mais do que isso. Você não só salvou meus filhos, você me ensinou a viver de novo, me ensinou a ser pai, me ensinou que está tudo bem não ser perfeito, que está tudo bem errar, que o importante é estar presente. Beatriz tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. O que a gente faz agora? Ricardo não sabia. Pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha resposta. Não tinha plano, não tinha controle. Eu não quero que você sinta que está sendo pressionada. Não quero que você fique aqui se sentindo obrigada por causa do que eu senti. Eu não me sinto obrigada. Eu me sinto em casa. Pela primeira vez na vida, eu me sinto em casa. Ele se aproximou, pegou a mão dela. Era pequena, calejada, cheia de histórias. Então fica, por favor. Beatriz apertou a mão de Ricardo, os dedos entrelaçados. O silêncio da noite ao redor. Ela não respondeu na hora. Apenas olhou para ele como se estivesse memorizando cada traço, cada detalhe, como se quisesse guardar aquele momento caso tudo desmoronasse. Eu vou ficar. A voz dela saiu baixa, mas firme. Ricardo sentiu algo explodir dentro do peito. Alívio, medo, esperança, tudo misturado. Ele puxou ela para perto e a abraçou. Beatriz enterrou o rosto no ombro dele. Ficaram assim por um tempo, sem pressa, sem palavras, apenas sentindo. Quando se soltaram, Ricardo limpou as lágrimas do rosto dela com o polegar. Beatriz fechou os olhos ao toque. A gente vai devagar, está bem? Sem pressa, sem pressão. Eu não quero que você se sinta obrigada a nada. Beatriz assentiu, mas havia algo nos olhos dela. Algo que ele não conseguia decifrar completamente. Era medo misturado com esperança. Era dúvida misturada com certeza. Nos dias seguintes, tudo mudou e ao mesmo tempo nada mudou. Beatriz continuou cuidando dos meninos. Continuou fazendo comida, limpando a casa, mantendo a rotina. Mas agora havia um peso diferente no ar. Cada olhar durava um segundo a mais. Cada toque acidental gerava um choque elétrico. Cada silêncio era carregado de significado. Ricardo tentava respeitar o espaço dela. Não queria apressar nada. Mas era difícil. Toda vez que ela sorria para ele, ele queria puxá-la e beijar. Toda vez que ela passava perto, ele sentia o perfume dela e perdia o foco. Toda vez que ela falava o nome dele, algo dentro dele se mexia. Era como viver numa tensão constante, deliciosa e torturante ao mesmo tempo.
Na terça-feira, a irmã de Ricardo apareceu de surpresa. Camila era 5 anos mais velha, sempre foi protetora, sempre desconfiada de tudo e de todos, sempre achando que o mundo inteiro queria se aproveitar do irmão. Ela tocou a campainha às 10 da manhã. Ricardo abriu a porta. Surpresa! Ela entrou sem esperar convite. Olhou ao redor. Tudo estava limpo, organizado. Havia flores na mesa da sala, fotos dos meninos nas paredes. A casa tinha vida. Estava diferente da última vez que ela tinha visitado, meses atrás, quando tudo era caos e desespero. Cadê a nova babá? Na cozinha com os meninos. Camila foi direto para lá. Ricardo a seguiu, já prevendo problemas. Beatriz estava sentada no chão com os 3 ao redor dela. Montavam um quebra-cabeça gigante. Os meninos riam, disputando peças, pedindo ajuda. Camila parou na porta e observou em silêncio. Beatriz percebeu a presença e levantou. Limpou as mãos no avental. Oi, você deve ser a Camila. Ricardo falou muito de você. Estendeu a mão. Camila apertou com força. Analisou Beatriz da cabeça aos pés, sem nenhum pudor. Prazer. Você é a babá? Sim. Há quanto tempo trabalha aqui? Quase 2 meses. Camila olhou para Ricardo. Ele conhecia aquele olhar. Era o olhar de quem estava calculando, investigando, procurando falhas. Posso falar com você um segundo? Ela saiu da cozinha. Ricardo a seguiu até a sala. Camila fechou a porta com força. O que está acontecendo aqui? Do que você está falando? Ricardo fingiu não entender. Não me trata como idiota, Ricardo. Eu conheço você desde que você nasceu. Eu vi o jeito que você olha para ela. E eu vi o jeito que ela olha para você. Ricardo suspirou. Não adiantava mentir para Camila. Ela sempre descobria tudo. Sempre tinha essa habilidade irritante de ler as pessoas. É complicado. Você está se envolvendo com a babá? A voz dela estava entre o choque e a raiva. Não é assim tão simples. Então como é? Eu não sei explicar. Ela não é só a babá. Ela mudou tudo aqui. Os meninos estão bem pela primeira vez desde que nasceram. Eu estou bem pela primeira vez desde que perdi minha esposa. A casa está funcionando. Tudo está funcionando. E você está apaixonado por ela. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Uma acusação. Ricardo ficou em silêncio. Não conseguiu negar. Camila passou a mão no rosto, frustrada. Ricardo, você entende como isso parece? Ela trabalha para você. Ela depende financeiramente de você. Isso não é certo. Isso não é ético. Você está numa posição de poder sobre ela. Eu sei. Eu pensei nisso 1000 vezes. Mas não é assim. Ela não está aqui por obrigação. Ela recebeu uma proposta melhor, com salário 3 vezes maior, e recusou. Ela escolheu ficar. Claro que ela escolheu. Você é rico. Você tem uma casa enorme. Você pode dar tudo para ela. Por que ela iria embora? Não é por isso. Ela não é assim. Ela não se importa com dinheiro. Você conhece ela há 2 meses, Ricardo. 2 meses. Como você pode ter certeza de quem ela é? Como você sabe que ela não está apenas esperando o momento certo? Ricardo sentiu a raiva subir. Porque eu conheço gente, Camila. Eu sei quando alguém é verdadeiro. Beatriz é a pessoa mais honesta que eu já conheci. Ela não quer nada de mim além de ficar. Só isso. Só ficar. Camila balançou a cabeça incrédula. Você está cego. Está vulnerável. Está sozinho há muito tempo. E ela percebeu isso. Ela percebeu que você estava desesperado e aproveitou. Chega. A voz de Ricardo saiu dura, firme. Ele nunca tinha falado assim com a irmã. Você não conhece ela. Não passou nem 5 minutos com ela. Não tem o direito de julgar. Camila deu um passo para trás. Olhou para o irmão como se não o reconhecesse. Como se ele tivesse se tornado um estranho. Está bem. Eu vou embora. Mas quando isso explodir na sua cara, e vai explodir, não diga que eu não avisei, não venha me procurar pedindo ajuda. Ela pegou a bolsa e saiu. Bateu a porta com força.
Ricardo ficou parado na sala, tremendo de raiva e frustração. Beatriz apareceu na porta. Tinha ouvido tudo. A casa não era grande o suficiente para esconder conversas assim. Ela tem razão, sabe? Ricardo olhou para ela surpreso. O quê? Ela tem razão. Isso não é certo. As pessoas vão julgar. Vão achar que eu estou me aproveitando de você. Vão achar que você está abusando da sua posição. Vão inventar histórias. Vão destruir sua reputação. Eu não me importo com o que as pessoas acham. Mas eu me importo. Eu me importo com a sua reputação. Com a imagem que os meninos vão ter de você. Com o que isso pode causar na vida deles quando crescerem. Ricardo se aproximou. Segurou os ombros dela com firmeza. Beatriz, olha para mim. Eu não estou fazendo isso de cabeça quente. Eu pensei muito, eu pesei todas as consequências. Eu sei dos riscos. E mesmo assim, eu escolho você. Escolho a gente. Escolho tentar. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu sinto que estou vivo de verdade. Beatriz tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. E se der errado? E se a gente tentar e não funcionar? Eu vou perder tudo. Vou perder você, vou perder os meninos, vou perder essa casa que virou minha casa. E se der certo? E se a gente for feliz? E se isso for exatamente o que a gente precisa? Ela deixou as lágrimas caírem livremente. Ricardo a puxou para um abraço apertado. Ficaram assim até os meninos começarem a chamar da cozinha, procurando pelos dois. Nos dias seguintes, Ricardo pensou muito no que Camila tinha dito. Não porque concordasse com ela, mas porque sabia que ela representava o que todo mundo ia pensar. A sociedade inteira ia olhar para eles e tirar conclusões. Ele precisava fazer aquilo da forma mais correta possível. Precisava proteger Beatriz, proteger os meninos, proteger o que estavam construindo. Na quinta-feira à noite, ele chamou Beatriz para uma conversa séria. Sentaram-se na varanda. A noite estava fria. Ricardo trouxe um cobertor e colocou sobre os ombros dela. Eu pensei muito nos últimos dias, sobre a gente, sobre como fazer isso funcionar de verdade. Beatriz estava tensa. O que você decidiu? Eu quero que a gente faça isso direito, do jeito certo, sem dar margem para ninguém questionar. Como assim? Eu não quero que você seja minha funcionária e minha namorada ao mesmo tempo. Não funciona assim. Sempre vai ter essa questão de poder, sempre vai ter gente dizendo que você está comigo por interesse. Eu não quero isso para você, não quero que ninguém diminua o que você é. O que você está propondo? Que você pare de trabalhar aqui como babá, que a gente oficialize que você não é mais funcionária, que você seja só você. E que a gente tente isso como duas pessoas normais que se conheceram e se apaixonaram. Beatriz arregalou os olhos. Mas eu preciso trabalhar, Ricardo. Eu preciso pagar minhas contas, pagar meu aluguel. Eu não posso simplesmente parar de trabalhar. Eu sei, e eu não estou pedindo para você depender de mim financeiramente. Nunca pediria isso. Eu estou dizendo que posso te ajudar a encontrar outro emprego. Com outra família, se você quiser continuar sendo babá. Ou em outra área, se você quiser tentar algo diferente. O que você quiser. Mas aqui, nesta casa, você não seria mais funcionária. Você seria parte da família de verdade. Sem vínculo empregatício, sem salário, apenas alguém que está aqui porque quer estar. Beatriz ficou em silêncio por um longo tempo. Olhou para as próprias mãos. Pensou em tudo. Nas implicações, nos riscos, nas possibilidades. Ricardo esperou, ansioso, com medo da resposta, com medo de tê-la afastado. Eu preciso pensar nisso com calma. É uma decisão grande. Claro, sem pressão. Pensa o tempo que precisar. Mas havia pressão. Os dois sabiam, porque cada dia que passava, ficava mais difícil fingir que eram apenas patrão e empregada. Beatriz passou os próximos dias quieta, pensativa, distante. Ricardo não forçou conversa.
Apenas esperou, respeitando o espaço dela. Mas por dentro estava desesperado. Na segunda-feira seguinte, ela acordou cedo. Preparou café. Chamou Ricardo antes dos meninos acordarem. Eu tomei minha decisão. O coração dele disparou. Estou ouvindo. Eu aceito parar de trabalhar aqui como babá, mas com uma condição inegociável. Qual? Que eu continue cuidando dos meninos, não como funcionária, mas como alguém que faz parte da vida deles de verdade, porque eu não consigo simplesmente sair da rotina deles e deixá-los. Eles precisam de mim, e eu preciso deles. Ricardo sorriu. Sentiu um peso enorme sair dos ombros. Eu não esperaria nada diferente de você. E eu vou procurar outro trabalho. Vou pagar minhas próprias contas. Não vou depender de você financeiramente. Preciso disso. Preciso manter minha independência. Eu respeito isso completamente. A partir daquele dia, tudo mudou oficialmente. Beatriz não era mais a babá contratada. Era a namorada de Ricardo, mas ninguém além deles dois, e Camila sabia ainda. Eles mantiveram tudo discreto no começo, sem demonstrações públicas, sem postagens em rede social, apenas vivendo aquilo entre eles. Os meninos não perceberam nenhuma diferença significativa. Para eles, Beatriz sempre tinha sido parte essencial da família. Sempre esteve ali, sempre cuidou deles. Nada mudou na prática. Ricardo ofereceu pagar 3 meses de aluguel para Beatriz, enquanto ela procurava emprego, uma forma de compensação pela transição. Mas Beatriz recusou terminantemente. Disse que aceitaria apenas se fosse um empréstimo que ela pudesse pagar de volta. Ricardo concordou, sabendo que ela nunca aceitaria de outra forma. Beatriz começou a procurar emprego imediatamente. Mandou currículos para creches, escolas, outras famílias. Em 2 semanas conseguiu uma vaga em uma creche comunitária no bairro vizinho. Meio período. Salário bem menor do que ganhava com Ricardo. Mas era trabalho honesto. Era dela. Ela aceitou sem hesitar. No primeiro dia de trabalho na creche, Ricardo ficou sozinho com os meninos pela manhã inteira, de novo. Mas dessa vez era completamente diferente. Dessa vez ele sabia exatamente o que fazer. Sabia como lidar com as birras, com as brincadeiras, com a bagunça. Beatriz tinha ensinado tudo. Quando ela voltou no fim da tarde, encontrou a casa relativamente em ordem e os 3 dormindo tranquilamente após o almoço. Ela sorriu ao ver aquela cena. Seu coração inchou de orgulho. Ricardo estava na cozinha lavando louça, algo que ele nunca tinha feito antes de conhecê-la. Como foi o primeiro dia? Cansativo. Muito cansativo. São 15 crianças pequenas ao mesmo tempo. Mas foi bom. Diferente. Senti falta deles o tempo todo. Eles também sentiram sua falta. Me perguntaram onde você estava umas 20 vezes. Tive que inventar uma história de que você foi ensinar outras crianças também. Beatriz se aproximou devagar. Olhou ao redor para ter certeza de que os meninos ainda dormiam. Então, pela primeira vez, ela beijou Ricardo de verdade. Não foi um beijo acidental. Não foi um beijo rápido. Foi um beijo de verdade, cheio de significado, cheio de sentimento. Quando se separaram, os dois estavam sorrindo como adolescentes. Eu estava esperando por isso há semanas, Ricardo confessou. Eu também, mas precisava ter certeza de que era certo, de que não havia mais aquela barreira entre a gente. E agora? Agora não há mais nada no caminho. Nas semanas seguintes, a rotina se estabeleceu naturalmente. Beatriz trabalhava na creche todas as manhãs. Voltava no início da tarde e passava o resto do dia com Ricardo e os meninos. À noite, depois de colocar as crianças para dormir, eles finalmente tinham tempo só deles. Conversavam por horas, sobre tudo. Sobre o passado, sobre o futuro, sobre sonhos e medos. Beatriz continuava dormindo no apartamento dela. Tudo ainda muito separado, muito correto, muito dentro das normas sociais. Mas aos poucos, quase sem perceber, as linhas começaram a se borrar.
Ela começou a esquecer coisas na casa, uma escova de dentes, roupas limpas, um livro. Depois começou a dormir lá uma noite na semana, depois 2, depois 3, até que uma semana inteira se passou e ela não tinha voltado para o apartamento nenhuma vez. Ricardo percebeu isso numa sexta-feira à noite. Você sabe que faz uma semana que você não vai para casa? Beatriz estava secando louça. Parou no meio do movimento. Verdade, nem tinha percebido. Você quer se mudar oficialmente para cá? Ela hesitou. Aquilo era um passo enorme, gigante. Não é cedo demais? A gente está junto há quanto tempo? 3 meses? Talvez seja cedo pelos padrões normais, mas a gente não é normal. A nossa história não é convencional, e talvez esse seja exatamente o momento certo para a gente. Beatriz pensou por um longo minuto. Pesou prós e contras. Pensou em tudo que poderia dar errado, mas também pensou em tudo que já estava dando certo. Está bem. Eu aceito me mudar. Tem certeza? Não quero que você se sinta pressionada. Eu tenho certeza. Pela primeira vez em muito tempo, eu tenho certeza absoluta de alguma coisa. 2 semanas depois, Beatriz oficialmente se mudou para a casa. Ela trouxe poucas coisas. Não tinha acumulado muitos bens ao longo da vida. Roupas, alguns livros, fotografias antigas da mãe, objetos pessoais, tudo coube em 4 caixas. Ricardo ofereceu um quarto só para ela, um espaço próprio caso ela precisasse. Mas na primeira noite, depois de colocar os meninos para dormir, ela foi direto para o quarto dele. Posso dormir aqui? Você não precisa nem perguntar. Ela se deitou ao lado dele. Ricardo a puxou para perto. Ficaram abraçados, apenas sentindo a presença um do outro. Obrigada por me dar essa chance, por acreditar em mim, por confiar. Obrigado você por ter salvado minha família, por ter me ensinado a viver de novo. Eles adormeceram assim, juntos, completos. Os meses seguintes foram os mais felizes da vida de Ricardo desde que a esposa tinha morrido. Ele acordava todas as manhãs com Beatriz ao lado, tomavam café juntos com os meninos. Ela ia trabalhar na creche. Ele ia para o escritório, mas agora saía mais cedo. Voltava para casa às 5, às vezes até às 4. Jantavam juntos todos os dias. Colocavam os meninos para dormir juntos. Conversavam até tarde. Riam de coisas bobas. Brigavam de vez em quando por besteiras. Faziam as pazes sempre. Viviam. Realmente viviam. Os meninos floresceram naquele ambiente. Começaram a chamar Beatriz de mãe naturalmente. No início, ela corrigia com delicadeza, dizendo que tinham uma mãe que os amava muito, mas que estava no céu. Mas depois de algumas semanas, percebeu que não adiantava insistir. E também percebeu que não queria mais corrigir, porque era exatamente o que ela era para eles. Era mãe em todos os sentidos que importavam. Camila demorou meses para voltar a visitar. A briga tinha criado uma distância entre os irmãos que nunca tinha existido antes. Ricardo tentou ligar algumas vezes. Ela não atendeu, mandou mensagens. Ela respondeu com monossílabos frios. Até que num domingo de manhã, 6 meses depois da briga, a campainha tocou. Ricardo atendeu. Era Camila. Ela estava diferente. O rosto mais suave, os olhos menos duros. Posso entrar? Ricardo abriu espaço sem dizer nada. Ainda magoado, mas feliz por vê-la. Camila entrou devagar. Olhou ao redor. A casa estava cheia de vida, brinquedos espalhados, desenhos grudados na geladeira, fotos novas nas paredes, risadas vindas do jardim. Ela caminhou até a porta que dava para o jardim e parou. Beatriz estava lá fora com os 3 meninos. Eles corriam atrás de borboletas. Ela fingia que ia pegar também. Todos riam. Era uma cena de família perfeita. Camila observou em silêncio por um longo tempo. Beatriz percebeu a presença, olhou para trás e viu Camila.
Seu rosto ficou sério por um instante. Depois ela sorriu, disse algo para os meninos e entrou na casa. Oi, Camila. A voz era cautelosa. Camila não respondeu imediatamente. Apenas continuou observando Beatriz, estudando cada detalhe, procurando falhas, procurando sinais de mentira. Não encontrou nenhum. Eu vim pedir desculpas. As palavras saíram com dificuldade. Camila nunca pedia desculpas. Não fazia parte da personalidade dela. Ricardo quase caiu de costas. Eu estava errada sobre você, sobre vocês. Eu julguei sem conhecer direito. Eu projetei meus próprios medos e preconceitos. E eu sinto muito por isso. Beatriz deu um passo à frente. Você só estava protegendo seu irmão. Eu entendo completamente. Eu teria feito a mesma coisa no seu lugar. Eu ainda acho que tudo aconteceu rápido demais. Ainda acho que tem riscos, mas eu vejo o jeito que ele olha para você e eu vejo o jeito que você olha para ele. E principalmente eu vejo como os meninos estão. Eles estão felizes, realmente felizes. E eu não posso brigar contra isso. Beatriz sorriu genuinamente aliviada. Obrigada por dar uma chance para a gente. Cuida bem deles, do meu irmão, dos meninos, por favor. Eu prometo, com minha vida. Camila acenou com a cabeça. Então, surpreendentemente, abriu os braços. Beatriz hesitou apenas um segundo antes de aceitar o abraço. Ricardo observava tudo com lágrimas nos olhos. As duas mulheres mais importantes da vida dele finalmente fazendo as pazes. A partir daquele dia, Camila voltou a visitar regularmente. Aos poucos, ela e Beatriz desenvolveram uma amizade genuína. Uma amizade cuidadosa no início, testando limites, conhecendo territórios, mas que foi crescendo e se solidificando com o tempo. 6 meses depois de Beatriz se mudar oficialmente, Ricardo começou a pensar seriamente em casamento. Não porque sentia pressão externa, não porque achava que era o que deveria fazer, mas porque genuinamente queria. Queria oficializar aquela união. Queria que o mundo inteiro soubesse que Beatriz era dele e ele era dela. Queria dar a ela o sobrenome dele. Queria construir algo permanente. Mas ele tinha medo. Medo de estar apressando as coisas. Medo de assustá-la. Medo de que ela não estivesse pronta. Conversou com Camila numa tarde enquanto tomavam café. Eu quero pedir Beatriz em casamento. Camila quase cuspiu o café. Sério? Muito sério. Eu nunca tive tanta certeza de nada na vida. Vocês estão juntos há quanto tempo? Oficialmente, 9 meses, mas parece que faz muito mais tempo. Camila pensou por um momento. Você acha que ela vai aceitar? Eu não sei, por isso estou apavorado. Se ela te ama mesmo, vai aceitar. E pelo que eu vejo, ela te ama. Você acha? Ricardo, aquela mulher olha para você como se você fosse a única pessoa no mundo. Claro que ela te ama. Isso deu coragem para Ricardo. Ele começou a planejar. Queria algo especial, mais simples. Algo que combinasse com eles, com a história deles. Decidiu que seria no jardim, no mesmo lugar onde tudo começou. Onde ela fez bolhas de sabão com os meninos pela primeira vez. Onde eles tiveram aquela conversa que mudou tudo. Comprou um anel, simples, delicado, mas bonito. Nada muito chamativo. Beatriz não gostava de ostentação. Numa sexta-feira à noite, depois de colocar os meninos para dormir, Ricardo sugeriu que saíssem para o jardim. Está tão bonito lá fora hoje. Vamos tomar um vinho? Beatriz achou estranho, mas concordou. Quando chegaram ao jardim, ela viu. Havia velas acesas formando um caminho, um cobertor estendido na grama, uma garrafa de vinho, 2 taças, flores espalhadas. Ricardo, o que é tudo isso? O coração dela já estava acelerado. Eu queria fazer algo especial para você. Eles se sentaram no cobertor.
Ricardo serviu o vinho com mãos trêmulas. Ficaram conversando por um tempo, sobre tudo e sobre nada. Sobre como a vida tinha mudado, sobre como eram felizes, sobre planos para o futuro. Quando o vinho acabou, Ricardo respirou fundo várias vezes, tentando juntar coragem. Beatriz, eu preciso te falar uma coisa importante. Ela colocou a taça de lado e olhou diretamente para ele. Estou ouvindo. Eu nunca achei que fosse me apaixonar de novo. Depois que minha esposa morreu, eu pensei que tinha acabado para mim. Que eu ia passar o resto da vida sozinho, apenas cuidando dos meninos e trabalhando. Que o amor era algo que tinha ficado no passado. E então, você apareceu e mudou absolutamente tudo. Você me ensinou a viver de novo. Me ensinou a ser pai de verdade. Me ensinou que está tudo bem não ser perfeito. Que o importante é estar presente. Você salvou meus filhos. Me salvou também. E eu sei que a gente está junto há pouco tempo se formos pelos padrões convencionais. Eu sei que tem gente que vai achar que é cedo demais. Mas eu não quero esperar. Eu não quero adiar o que eu sei que é certo, porque eu tenho absoluta certeza. Certeza de que eu quero passar o resto da minha vida com você. Certeza de que eu quero envelhecer ao seu lado. Certeza de que eu quero construir uma família de verdade com você. Ele tirou a caixinha do bolso, abriu devagar. Dentro tinha o anel, brilhando sob a luz das velas. Beatriz levou ambas as mãos à boca. Os olhos instantaneamente se encheram de lágrimas. Beatriz, você aceita casar comigo? A voz dele estava tremendo, vulnerável, exposta. Beatriz não conseguiu falar imediatamente. As lágrimas escorriam livre e intensamente. Ela olhou para o anel. Depois, para Ricardo. Depois para a casa atrás deles, onde os 3 meninos dormiam. Depois de volta para o homem que amava. Finalmente, ela assentiu com a cabeça vigorosamente. Sim, sim. 1000 vezes sim. Ricardo mal conseguiu colocar o anel no dedo dela, porque as mãos dos dois tremiam demais. Quando finalmente conseguiu, ele a puxou para um beijo. Um beijo longo, profundo, cheio de promessas e esperança. Quando se separaram, Beatriz estava rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu te amo tanto, tanto que às vezes dói. Eu também te amo. Mais do que eu achei que fosse possível amar alguém de novo. Eles ficaram ali no jardim até de madrugada, conversando sobre o futuro, sobre o casamento, sobre a vida que iam construir juntos. Eles se casaram 3 meses depois. Foi uma cerimônia pequena e intimista, apenas família próxima e amigos mais chegados. Nada pomposo, nada extravagante, apenas real e verdadeiro. Os 3 meninos foram pajens, vestiram ternos pequenos e carregaram as alianças. Camila foi madrinha de Beatriz. Foi ela quem ajudou a escolher o vestido. Um vestido simples, branco, delicado. Nada de véu gigante ou cauda enorme, apenas um vestido bonito que combinava perfeitamente com ela. Ricardo usou o terno azul, o mesmo que usava naquele dia no jardim, o mesmo que estava usando quando percebeu que estava se apaixonando por ela. A cerimônia foi no jardim da casa, no mesmo lugar onde tudo tinha começado, onde ela tinha feito bolhas de sabão, onde ele tinha pedido ela em casamento. Era simbólico, era perfeito. Eles trocaram votos que escreveram pessoalmente. Beatriz prometeu amar os meninos como se tivessem vindo do próprio ventre. Prometeu estar presente em cada momento, bom ou ruim. Prometeu nunca desistir, nunca abandonar. Ricardo prometeu nunca mais ser ausente. Prometeu valorizar cada dia. Prometeu construir uma família de verdade, baseada em amor e presença. Ambos choraram lendo os votos. Não havia ninguém ali que não estivesse chorando também. Quando o celebrante disse que Ricardo podia beijar a noiva, ele a puxou e a beijou com toda a intensidade. As pessoas aplaudiram. Os meninos gritaram. Foi perfeito. Depois da cerimônia, houve uma festa pequena no próprio jardim. Música ao vivo, comida caseira, nada muito elaborado, apenas celebração genuína.
Os meninos correram o tempo todo, brincaram com as outras crianças. Beatriz dançou com Ricardo sob as estrelas. Ele a rodou. Ela riu daquele jeito que ele amava. E naquele momento, olhando diretamente nos olhos dele, Beatriz percebeu que tinha encontrado exatamente o que sempre procurou sem saber. Um lugar no mundo, uma família, um lar, alguém que a amava de verdade. Os anos seguintes foram intensos e cheios. Os meninos cresceram rápido demais, entraram na escola, fizeram amigos, começaram a ter personalidades distintas e definidas. Um era mais quieto e observador. Outro era falante e engraçado. O terceiro era aventureiro e corajoso. Beatriz estava presente em absolutamente tudo. Em cada apresentação da escola, usando fantasia ridícula se necessário, em cada reunião de pais, conhecendo professores e coordenadores, em cada machucado, limpando e beijando para melhorar. Em cada conquista, comemorando como se fosse a maior vitória do mundo. Ricardo também estava presente. Completamente presente. Ele tinha reduzido drasticamente as horas no escritório, delegou mais responsabilidades. Passou a trabalhar de casa 2 dias por semana. Priorizou a família acima de tudo. Ele e Beatriz eventualmente começaram a conversar sobre ter outro filho. Um filho biologicamente dos dois. Beatriz queria muito. Queria sentir uma gravidez. Queria passar por aquilo. Começaram a tentar. Os primeiros meses nada aconteceu. Depois de 6 meses, ainda nada. Decidiram procurar um médico. Fizeram exames completos. O diagnóstico foi devastador. Beatriz tinha problemas graves de fertilidade. As chances de engravidar naturalmente eram quase zero. Ela ficou absolutamente arrasada. Chorou por dias. Sentiu-se incompleta. Sentiu-se defeituosa. Ricardo assegurou e disse repetidamente que não importava. Que os 3 meninos eram suficientes e mais do que suficientes. Que eles já tinham uma família completa. Que ele não precisava de mais nada. Mas Beatriz queria. Queria desesperadamente. Tentaram tratamento de fertilidade, injeções, hormônios, procedimentos invasivos e dolorosos. Não funcionou. Tentaram de novo, mais injeções, mais hormônios, mais esperança seguida de decepção. Também não funcionou. Depois de 2 anos tentando insistentemente, gastando dinheiro e principalmente saúde emocional, eles finalmente desistiram. Beatriz chorou muito naquela decisão. Chorou pela maternidade biológica que nunca ia ter. Chorou pelos filhos que nunca iam existir. Ricardo chorou junto. Não porque queria outro filho desesperadamente, mas porque via a dor dela e não conseguia aliviar. Mas aos poucos, muito devagar, Beatriz foi fazendo as pazes com aquilo. Foi aceitando. Foi percebendo que tinha 3 filhos maravilhosos que a amavam incondicionalmente, que a chamavam de mãe todos os dias, que corriam para os braços dela quando caíam, que procuravam ela quando estavam com medo, que queriam ela por perto sempre, e percebeu que aquilo era mais do que suficiente. Era tudo. No 5º aniversário de casamento, Ricardo acordou antes do sol nascer. Preparou café da manhã completo. Panquecas, frutas, suco natural, café quentinho. Levou tudo numa bandeja para o quarto. Beatriz acordou com o cheiro. Abriu os olhos e sorriu ao ver Ricardo parado ali com a bandeja. O que é isso? Comemoração. De quê? De 5 anos desde o melhor dia da minha vida. Beatriz sorriu amplamente. Sentou na cama. Ricardo colocou a bandeja no colo dela. Sentou ao lado. Comeram juntos, conversando sobre os últimos 5 anos. Sobre tudo que tinham vivido, sobre tudo que ainda iam viver. Você se arrepende de alguma coisa? Ricardo perguntou. Beatriz pensou honestamente. De nada. Absolutamente nada. E você? De ter demorado tanto para perceber que você era exatamente o que eu precisava. Mais tarde naquele dia, os 3 meninos fizeram uma surpresa.
Tinham preparado um desenho gigante. Era a família completa. Os 5, todos de mãos dadas, com sorrisos enormes desenhados. No topo estava escrito com letras tortas e coloridas: Nossa família para sempre. Beatriz guardou aquele desenho como se fosse o maior tesouro. Mandou emoldurar profissionalmente. Pendurou na parede da sala, bem no centro, onde todos pudessem ver. E toda vez que olhava para aquele desenho, ela lembrava de toda a jornada. De como tinha chegado naquela casa apenas para trabalhar temporariamente. De como tinha encontrado muito mais do que esperava. Tinha encontrado propósito. Tinha encontrado amor. Tinha encontrado família. Os meninos cresceram e se tornaram adolescentes. Fase difícil, cheia de mudanças e desafios. Começaram a fazer perguntas inevitáveis sobre a mãe biológica, sobre como ela era, sobre como foi quando ela morreu. Ricardo e Beatriz sempre foram completamente honestos. Nunca esconderam nada. Contaram toda a história com delicadeza, mas com verdade. Sobre como ela morreu durante o parto, sobre como tinha sido difícil no início, sobre como Ricardo quase enlouqueceu tentando cuidar sozinho, sobre como Beatriz chegou e mudou tudo. Os meninos ouviram tudo com atenção e seriedade. Depois, o mais velho, sempre o mais sensível, perguntou algo que cortou o coração de Beatriz. Você se importa de não ser nossa mãe de verdade? Beatriz segurou a mão dele com força. Olhou diretamente nos olhos dele. Eu sou sua mãe de verdade. Ser mãe não é sobre sangue ou genética. É sobre estar presente todos os dias. É sobre cuidar quando você está doente. É sobre comemorar suas vitórias. É sobre secar suas lágrimas. É sobre amar incondicionalmente. E eu faço tudo isso todos os dias, desde que vocês eram pequenos. Então sim, eu sou sua mãe de verdade. O menino se jogou nos braços dela e abraçou com toda a força. Os outros 2 vieram correndo e abraçaram também. Ricardo observava aquela cena de longe, com os olhos completamente marejados. Quando os meninos completaram 18 anos, houve uma grande festa. Todos os amigos foram convidados, toda a família. Foi uma celebração enorme e barulhenta. Durante a festa, um dos meninos pediu a atenção de todos. Disse que queria fazer um discurso. Todos ficaram em silêncio. Ele começou falando sobre a infância, sobre como não lembrava de muita coisa dos primeiros anos porque era muito pequeno, mas sobre como todas as memórias boas que tinha envolviam Beatriz. Eu, tecnicamente, tenho 2 mães. Uma que me deu vida e outra que me ensinou a viver. As 2 são importantes, mas a Beatriz é quem sempre esteve aqui, quem sempre está, quem vai estar sempre. E eu só queria agradecer publicamente por tudo, por cada dia, por cada sacrifício, por cada momento. Nós te amamos mais do que qualquer palavra pode expressar. Beatriz não conseguiu segurar. Chorou copiosamente na frente de todo mundo. Não ligou para nada. Ricardo também chorou. Abraçou o filho. Abraçou Beatriz. Abraçou os outros 2 meninos. Foi um momento que ninguém ali jamais esqueceria. Naquela noite, depois que todos foram embora e a casa finalmente estava silenciosa, Ricardo e Beatriz ficaram sozinhos no jardim, no mesmo lugar de sempre, seu lugar especial. Você se lembra do dia que a gente se conheceu? Ricardo perguntou. Como eu poderia esquecer? Você estava desesperado. Os meninos estavam chorando. A casa estava um caos total. E você entrou e resolveu tudo, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Não foi simples, mas foi necessário. Vocês precisavam de alguém e eu precisava ser necessária. Ricardo pegou a mão dela. Entrelaçou os dedos. Você salvou minha vida naquele dia. Literalmente. Eu não sei onde eu estaria agora se você não tivesse aparecido. Você teria encontrado outro jeito. Você é forte. Não. Eu não sou. Eu só pareço ser. Mas por dentro eu estava completamente destruído. Você me reconstruiu pedaço por pedaço.
Beatriz se virou para ele, olhou profundamente nos olhos. E você me deu algo que eu nunca tive. Uma família de verdade, um lar, um lugar no mundo. A gente salvou um ao outro. Eles se beijaram. Depois ficaram ali abraçados por um longo tempo, olhando as estrelas, ouvindo o silêncio, pensando em tudo que viveram, em tudo que construíram, em tudo que ainda estava por vir. Os anos continuaram passando inevitavelmente. Os meninos foram para a faculdade. 2 escolheram medicina. 1 escolheu engenharia. Ricardo ficou orgulhoso dos 3. Beatriz também. Visitava eles mensalmente sem falta. Sempre levava comida caseira, sempre levava carinho, sempre levava o conforto de casa. Os meninos sempre esperavam ansiosamente por essas visitas. Quando os 3 se formaram, Beatriz e Ricardo estavam na primeira fila de todas as formaturas, chorando de orgulho, batendo palma até as mãos doerem, gritando os nomes deles, comemorando cada conquista como se fosse a maior do mundo. Um por um, os meninos se casaram. Trouxeram namoradas, depois noivas, depois esposas. Beatriz ajudou a organizar os 3 casamentos. Escolheu decoração, provou comidas, opinou sobre vestidos das noivas. Chorou em todos os 3, dançou em todos os 3, e em todos eles cada um dos meninos fez questão absoluta de dançar com ela, de agradecer publicamente, de dizer que nada daquilo seria possível sem ela. Quando o primeiro neto nasceu, Beatriz sentiu que o coração ia explodir de tanta felicidade. Ela segurou aquele bebê minúsculo nos braços e imediatamente lembrou da primeira vez que segurou os trigêmeos. De como eles choravam incontrolavelmente, de como eram inquietos, de como ela não tinha certeza se conseguiria ajudar. Mas tinha conseguido. E agora estava ali, décadas depois, segurando a próxima geração. Ricardo observava com lágrimas rolando livremente pelo rosto. A gente conseguiu. Contra todas as probabilidades, a gente realmente conseguiu. Beatriz olhou para ele, também chorando. A gente conseguiu. Mais netos vieram com o tempo. 3 no total. 1 de cada filho. Beatriz os mimava sem nenhum pudor. Brincava no chão mesmo com as costas doendo. Contava histórias com vozes engraçadas, ensinava tudo o que tinha aprendido ao longo da vida. Ricardo também era um avô completamente apaixonado. Ele era o avô brincalhão, o que rolava no chão sem se importar com a roupa, o que fazia vozes engraçadas e caretas, o que deixava comer doce antes do jantar escondido. Beatriz fingia que ficava brava, mas no fundo amava ver ele assim. Em uma tarde perfeita de domingo, todos estavam reunidos na mesma casa onde tudo começou. Os 3 filhos, as 3 noras, os 3 netos, Camila e o marido, alguns amigos próximos. Era barulho ensurdecedor, era bagunça completa, era vida pulsando em cada cômodo. Beatriz estava na cozinha preparando sobremesa. Suas mãos já não eram mais tão firmes. Seu cabelo estava completamente branco. Seu rosto tinha rugas profundas, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma intensidade. Ricardo entrou devagar, também envelhecido, também marcado pelo tempo, mas ainda forte, ainda presente. Abraçou ela por trás exatamente como fazia décadas atrás. Cansada? Nunca. Como eu poderia estar cansada, cercada de tudo isso? Feliz então? Mais feliz do que eu jamais imaginei ser possível. Ele beijou suavemente o pescoço dela, gesto que repetia há anos. Você se lembra do dia que nos conhecemos? Do que eu te pedi? Você me pediu para ficar. E você ficou. Você realmente ficou. Beatriz se virou nos braços dele, olhou profundamente naqueles olhos, os mesmos olhos que a olharam com desespero e esperança naquele primeiro dia. Os mesmos olhos que a pediram em casamento sob as estrelas. Os mesmos olhos que a amaram incondicionalmente por todas aquelas décadas. E eu ficaria de novo. 1000 vezes. Em todas as vidas possíveis, eu escolheria ficar.
Eles se beijaram, um beijo longo e tranquilo, cheio de história, cheio de memórias, cheio de amor acumulado ao longo de uma vida inteira. Quando se separaram, ouviram risadas altas vindas da sala. Os netos estavam correndo, os filhos conversando animadamente, a família toda reunida. Beatriz sorriu amplamente. Vem, vamos voltar para eles. Ricardo segurou a mão dela firmemente e juntos, de mãos dadas como sempre, voltaram para a sala. Para a família que tinham construído juntos, para a vida que tinham escolhido, para o amor que nunca tinha desistido deles. E enquanto observava todos ali reunidos, rindo e vivendo, Beatriz pensou em toda a jornada impossível. Como tinha começado com um homem completamente desesperado. 3 bebês que não paravam de chorar, e algo tão simples quanto bolhas de sabão flutuando em um jardim. Às vezes, a cura para os problemas mais complicados não está nos lugares mais óbvios, não está nos médicos mais caros, não está nos tratamentos mais sofisticados. Às vezes, a cura está em algo muito mais simples e fundamental. Está em presença verdadeira, está em paciência genuína, está em amor incondicional, está em alguém que escolhe ficar quando seria muito mais fácil ir embora. Ricardo apertou a mão dela, como sempre fazia, como tinha feito milhares de vezes ao longo daqueles anos todos. E Beatriz apertou de volta, porque aquele era o código deles, a linguagem silenciosa que tinham desenvolvido. Um aperto que dizia tudo sem precisar de palavras, do começo da história até aquele exato momento. Obrigada por ter ficado, por ter escolhido a gente, por ter me ensinado tudo. Você é o maior presente que a vida já me deu. Gostou da história? Então faz o seguinte. Deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.